E aqui houve um confronto lá de Elias, e talvez você não está familiarizado, é uma história que o Elias faz um desafio. Ele estava lá e o rei começa a falar assim, olha, você está causando problemas aqui em Israel. Havia necessidade de chuva e Deus trouxe juízo sobre uma nação de economia agrícola e faltou água, é um problema. E faltavam águas, por muito tempo ficou sem chover, por uma palavra que o Elias estava exortando por causa da idolatria, da feitiçaria do povo. Então, às vezes, há secura na vida de cada um de nós, porque nós estamos escolhendo um caminho que parece ser sobrenatural, mas que nada tem a ver com o Deus único e verdadeiro. E aí o rei vai lá e cria a cabeça do Elias, né? E o Elias fala assim, olha, não sou eu que estou pervertendo. No texto aqui ele fala assim, eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel. Respondeu Elias, você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora que todo o povo de Israel vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Aqui, como o João falou, talvez aqui, mais para lá, em algum lugar, aqui estavam. Talvez essas pedras eram as pedras que às vezes a gente pensa que era pedra quadradinha, né? Mas essas pedras aqui parecem aqueles calangos, aqueles largatos bem caroquentos mesmo. E ele fala assim, mande também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que são sustentados pela rainha. Então o Estado financiava a adoração e a feitiçaria daqueles dias. 850 ao todo, líderes daquele povo. Então, aí diz, então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal e se reuniram no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse, até quando vocês vão ficar em dúvidas sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse, de todos os profetas de Deus, o Senhor é o único que sobrou. Eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, e os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços, coloquem em cima da lenha e ponham fogo. Eu mesmo farei uma coisa com outro touro, a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus. E eu orarei ao Senhor, o Deus que responder como mandando fogo. Este é que é Deus. E todo o povo respondeu, está bem. Então, o Elias não tinha dúvida de quem era Deus. Mas ele estava tentando falar uma linguagem que o povo entendia, do sobrenatural. Ele falou, então vamos fazer um desafio. Vamos fazer o sacrifício. O Deus que responder, esse é Deus genuíno. E a gente segue. Ele estava falando com os israelitas, estava falando com os descendentes de Abraão, mas marcando essas figuras que a gente aprendeu. O Paulo citou aqui, a gente começa lá no Pedro, né? A gente foi para Jonas, depois a gente vai para Cornélios, depois tem a história do Paulo e agora a história do Elias, que são personagens que mais do que ficar empolgados ou ficar estarrecidos com a experiência deles, Deus está usando essas figuras para que nós possamos ter as nossas próximas experiências conforme eles tiveram. Eu não quero ficar contando a história de alguém, eu quero contar a história de Deus na minha vida. Então, contar o que Deus fez no Paulo Júnior é muito bom, mas melhor ainda é eu contar aquelas que Deus fez na minha vida. São as minhas experiências que se tornam vivências na minha jornada e na minha história. E aqui o Elias fala de uma coisa importante, ele fala, faz prova com Deus. E o Deus que responder, ele é Deus e vocês vão servir a esse que sou verdadeiro. Eu quero servir a Deus verdadeiro. Creio que todos nós aqui queremos servir de fato um Deus verdadeiro. Não tem sentido a gente ficar enganado com outros deuses. Se Deus não é Deus, então que a gente vá atrás de outro.